E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falaram e quando nos abriam as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tens aqui alguma coisa para ver? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco? Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis sobre vós envia a promessa do meu Pai, que cai porém na cidade de Jerusalém, até que logo seja revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, levantando as mãos, abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém! Amém, igreja! Quem gostou da leitura? Amém, meus amados? Eu quero falar com você aqui nessa noite. Antes eu quero dizer aqui para o pastor Alain que o penúltimo hino que vocês cantaram no louvor, ele explicou, né, pastor? Uma mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer nesta noite. Amém? Ou seja, o coração deles abriu, né? A mente deles abriu. Então eu quero falar para você aqui nessa noite sobre o tema da frustração para a alegria. Da frustração para a alegria. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis, principalmente no nosso país. Principalmente no nosso país. Nosso país tinha uma expectativa tão grande para ver esse ditador, esse instrumento inimigo que tem oprimido o país, sancionado, e foi sancionado, e agora eles retiraram por motivos diversos, tiraram a sanção desse chamado juiz, e o nosso país, ele continua, amém, dependendo que Deus levante homens justos, homens tementes a Ele, para governar a nossa nação. No ano que vem, eu e você temos essa missão, amém? Nós vamos estar escolhendo aí um deputado estadual, vamos estar escolhendo um deputado federal, nós vamos estar escolhendo 2 senadores, nós vamos estar escolhendo um governador, e nós vamos estar escolhendo também o próximo presidente do Brasil.
Então, infelizmente, hoje nós vivemos momentos de frustração, não com esse governo, mas com tudo que aconteceu. E aqui não é diferente. Eu aprendo aqui, não vou me demorar aqui na introdução, eu aprendo aqui em primeiro lugar, que expectativas erradas nos faz frustrar com aquilo que esperamos. Expectativas erradas nos faz frustrar com aquilo que nós esperamos. Os discípulos, eles tinham uma expectativa errada. Por que eles tinham uma expectativa errada? Porque eles não liam a palavra, eles não liam o decálogo, eles não estavam atentos naquilo que deveria acontecer, também não ficavam atentos naquilo que Jesus falou durante 3 anos e meio, e por isso eles alimentaram expectativas erradas. Claro que nós estamos falando aqui de 5 segundos escalão. O primeiro escalão foi os apóstolos. Aqui nós estamos falando dos discípulos no caminho de Emaús. Esse discípulo talvez fazia parte daquela missão dos 70. Amém? E eles então já estavam o quê? Jogando a toalha. Eles estavam então, sabe, voltando para suas casas, decepcionados, tristes, amargurados. Por quê? Porque expectativas erradas nos faz frustrar com aquilo que esperamos. O que eles esperavam? Eles esperavam um grande rei, um grande dominador, um grande libertador, montado no cavalo branco, tomando vingança, destruindo o Império Romano e libertando eles. Por isso está escrito em João 1,11: eu vim para o que era meus, mas os meus não me receberam. Ou seja, Jesus veio, mas eles não receberam. Por quê? Porque não estavam esperando. E como não estavam esperando, a expectativa que eles tinham era errada. Eu pergunto para você nesta noite, eu pergunto para mim mesmo, amém? Qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa como crente, como salvo? A nossa expectativa deve ser o arrebatamento da igreja. Aleluia! A nossa expectativa deve ser o céu. Glória a Deus! A nossa expectativa deve ser sempre olhar para uma pessoa e olhar ela de dentro para fora, e não de fora para dentro. Porque quando nós olhamos para alguém de dentro para fora, amém? Nós vamos ver uma alma que Jesus morreu por ela. Aleluia! Segundo, não creia na palavra como devemos crer. Segundo, não creia na palavra como devemos crer. Nós temos que crer na palavra como devemos crer, irmãos. Como que é a palavra? A Bíblia diz lá em Hebreus 4,12, né? A palavra é viva e eficaz. A Bíblia é viva. A Bíblia é a boca de Deus na terra. Amém? Então nós temos que ler a palavra no todo. E claro, para nós hoje, que estamos na graça, vivendo sobre a cobertura do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, e é Ele que nos faz compreender toda a palavra. É Ele que nos faz. Então, quando nós cremos na palavra como que tem que ser crido, amém? Então nós não nos decepcionamos, então nós não nos frustramos, amém? Porque se você ler o Salmo 119, versículo 97, lá diz que a palavra do Senhor é muito pura, e por isso o teu servo a ama, amém? Ou seja, a palavra do Senhor é a meditação do meu coração todo dia. É como diz 1 Timóteo 4,9, é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Então os discípulos tinham que se apegar à palavra de Jesus, a absorver a palavra do Senhor. Por isso que nós, cada dia, devemos sempre nos voltar pela palavra do nosso Deus, amém? Terceiro, atentar para o que as profecias bíblicas nos falam a respeito do fim dos tempos. Atentar para que as profecias bíblicas nos falam a respeito dos fins dos tempos. Ou seja, se os discípulos de Emaús tivessem atentado por aquilo que estava escrito no Decálogo, nos Salmos, nos profetas, amém? Eles não estariam frustrados, eles não estariam tristes, pelo contrário, eles estariam junto com os 12, eles estariam junto com as mulheres
que foram e encontraram o sepulcro vazio, amém? Que tinham nos seus corações já, amém, a certeza que Jesus estava vivo. Hoje também, eu e você, nós temos que atentar, porque a palavra está dizendo de uma forma escatológica, amém? O que vai acontecer no futuro, amém? Ou seja, a tribulação, ela vai apertar, ela vai aumentar, e quando estiver quase estourando a grande tribulação, a igreja será arrebatada. A igreja, ela será arrebatada, amém? Então nós temos que cada dia nos atentarmos, amém? Nas profecias futuras, daquilo que já foi profetizado. Me ajuda aqui. Profetizado, deixa eu só ensinar aqui, ligado para mim, por favor. Aleluia, amém, igreja? Então, aqueles discípulos, eles se frustraram, por quê? Porque eles esqueceram daquilo que estava escrito nos Salmos, esqueceram daquilo que estava escrito, amém, nos profetas, e por isso eles estavam ali agora triste, decepcionado. Estarmos tristes, amém, não é nenhum demérito. Muitas vezes nós estamos tristes, porque nós esperamos muitas vezes algo de alguém, e esse alguém muitas vezes não nos corresponde, nós podemos ficar tristes, amém? Mas nós, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, nós não podemos nos sentir frustrados, porque tudo está escrito, e eu e você, cada dia, temos que meditar na palavra, para que nós possamos sempre estar, amém, atentos, porque se você ler Hebreus capítulo 2, amém, versículo de 1 a 3, lá diz que eu e você devemos atentar-nos, tomar diligência para as coisas, amém, que estão prestes a acontecer, porque se os pecados passaram, amém, muitas vezes falado pelos anjos, eles foram, amém, devidamente condenados, lá diz, como escaparemos nós, como escapará eu, como escapará você, de uma tão grande salvação, que começou sendo anunciada pelo Senhor, e hoje é confirmado pelos que a ouviram. Então todos os dias, eu e você temos que nos atentar, amém, para o que as profecias bíblicas nos falam a respeito do fim dos tempos. Aplauda ao Senhor Jesus, igreja. Quarto, abrir o nosso coração nos fará perceber a presença de Jesus, e tudo se transformará. Eles continuaram a caminhada. Jesus já estava no meio deles, fez que não sabia de nada, foram caminhando, e eles foram conversando. E quando chegou no local que eles iam parar, amém? Jesus fez com que ia um pouquinho mais adiante, e eles então constrangeram a ficar com eles. Ou seja, eles abriram a casa para Jesus. Hoje, eu e você também devemos sempre abrir a nossa casa para Jesus. Claro que Jesus hoje ele não está mais, como foi falado nessa noite pelo pastor Colano, ele não está mais entre nós, amém? Ele não está mais aqui neste mundo andando para lá e para cá, amém? Ele está dentro de mim e dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, amém? Por isso hoje ele está dentro do meu e do seu coração, que abrimos para ele, e a nossa vida ela mudou, a nossa vida ela foi transformada. Até então aqueles discípulos estavam o quê? Tristes, moribundos, decepcionados, frustrados. A partir do momento que Jesus entrou dentro da casa deles, e eles perceberam que não era apenas uma pessoa qualquer, era o Senhor, tudo mudou. Glória a Deus! Tudo mudou, porque Jesus entrou em sua casa, Jesus entrou em seu coração, amém? Ou seja, nós temos cada dia, amém? Abrir o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, né?
eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O que isso quer dizer? Que Deus, Ele quer a todo instante manter, interagir aquela comunhão que Ele tinha no princípio. Amém? Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 7:29, né? Deus fez o homem perfeito, mas Ele buscou muitas invenções. Amém? Mas eu e você, em Cristo Jesus, nós somos perfeitos. Glória a Deus, igreja. Quinto, um coração transformado nos faz tomar atitudes que agradam o nosso Deus. Um coração transformado nos faz tomar atitude que agrada ao nosso Deus. Para onde eles estavam indo? Eles estavam indo para Emaús. Agradava a Deus essa atitude? Essa era a atitude de um discípulo de Jesus? Não era a atitude de um discípulo de Jesus. Mas agora o coração deles está o quê? Transformado, restaurado. Qual foi a atitude deles? Eles voltaram para Jerusalém. Aleluia! Jerusalém é o meu lugar. Jerusalém é o seu lugar. O meu lugar não é Emaús. O seu lugar não é Emaús. Emaús aqui nessa mensagem é o lugar da frustração, é o lugar da desobediência. Mas Jerusalém é o lugar da fé, é o lugar da esperança, é o lugar da confiança. Glória a Deus! Aleluia, igreja! Se você ler o Salmo 37, versículo 4, está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará todos os desejos do teu coração. 6. Deus se manifesta de alguma maneira para que haja fé e convicção em nosso coração. Deus age de alguma maneira para que haja fé e convicção em nosso coração. A Bíblia diz no Salmo 139, versículo 14, que Deus, Ele conhece a minha e a sua estrutura, e Ele lembra que eu e você somos o quê? Pó. Ele lembra que eu e você somos pó. Jesus, quando olhou para aqueles discípulos, e agora não estava apenas entre os discípulos de Emaús, Ele estava agora entre todos os discípulos, e todos estavam, estavam ao mesmo tempo maravilhados, mas também atemorizados. Estavam perplexos. Amém? E Jesus, querendo demonstrar que era Ele mesmo, Ele fez algo, diferente. Ele simplesmente disse: olha, toque em mim e vê que eu não sou como espírito, eu sou realmente carne e osso. E eles continuaram ainda maravilhados. E ele então disse: tem alguma coisa para comer? Tem alguma coisa para comer? E de repente apresentou para ele um peixe assado. Amém? Ele comeu aquele peixe assado com favo de mel, e eles constataram que era o Senhor. Ou seja, Deus se manifesta de alguma maneira para que haja fé e convicção em meu e em seu coração. Aleluia! Glória a Deus, igreja! Você não é um crente frustrado. Aleluia! Você é um crente realizado. Eu não sou um crente frustrado, eu sou um crente realizado. Amém? Porque o meu rei, o meu dono, aquele que me comprou, ele está vivo e ele deu prova disto. E ele fez algo para demonstrar, amém? Que ele estava vivo, para acender a minha esperança e a minha convicção nele. Digo glória a Deus, igreja. 7. Ele nos deu um exemplo de obediência, cumpriu tudo, amém, à risca, porque deles se escreveu: Ele é o nosso modelo. Aleluia! Ou seja, Jesus não ultrapassou nada, Jesus não pulou lá no último degrau da escada, Ele cumpriu cada degrau, amém, daquilo que estava prescrito para Ele fazer, amém? Ou seja, eu e você também não podemos fugir da luta, não podemos fugir das tribulações,
não podemos fugir dos obstáculos, amém? Porque no final, eu e você vamos cantar o hino da vitória. Eu e você vamos cantar o hino da vitória, ou seja, Jesus Cristo, hoje Ele é Senhor, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E um dia, como está escrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 17, lá está escrito que Ele vencerá, amém? E nós venceremos junto com Ele, porque Ele nos chama de eleitos, chamados os redimidos. Estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Glória a Deus, igreja! Mas não podemos cortar a nossa cruz, não podemos deixar a nossa cruz, não podemos, cortar caminhos. Nós temos que seguir sempre o caminho direito, o caminho que glorifica o nome do Senhor. Muitos, infelizmente, seja ele crente, seja ele obreiro, seja ele presbítero, diácono, pastor, apóstolo, bispo, profeta, profetiza, missionário, missionária, amém? Ou seja, muitos infelizmente já ficaram pelo caminho, porque eles não quiseram cumprir todo o rito que Deus traçou para ele. Eu estou pronto para cumprir todo o rito de Deus na minha vida, porque aquele que começou em mim, que começou em você, a boa obra, ele vai terminar até o dia do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja! Jesus não é o nosso exemplo, Jesus é o nosso modelo. A Bíblia diz em João 8:29, ele dizendo: eu nunca estou só, o meu Pai está sempre comigo, porque eu sempre faço aquilo que Ele manda. Eu nunca estou só, o meu Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço aquilo que lhe agrada. A maior vitória de um cristão é a sua consciência limpa, é ele olhar para o seu passado, ele olhar para trás e dizer: tudo aquilo que me veio a mão para fazer, eu fiz, e aquilo que eu não pude fazer, Deus fez por mim. Glória a Deus, igreja! É assim que eu olho para trás. Tudo aquilo que me veio a mão para fazer, eu fiz conforme as minhas forças. Então Deus não me chamou, Deus não chamou você para se esconder. Deus me chamou e chamou você também, para que eu e você nos coloquemos na brecha. Amém? Se cada um de nós aqui nos colocarmos na brecha, amém? Nós vamos cumprir o propósito de Deus e nós vamos glorificar o nome do nosso Deus. Amém, igreja? E em último lugar eu aprendo postura de confiança e perseverança e amor ao templo, onde eles todos os dias não cessavam de cultuar ao Senhor Jesus. Postura de confiança, perseverança e amor ao templo, onde eles todos os dias não cessavam de cultuar ao Senhor. Essa é a postura do crente. O crente genuíno, ele tem prazer de congregar, ele tem prazer de estar junto. Nós sabemos que nós somos um corpo. O corpo só tem, ele só tem condições de se movimentar se todos os membros estiverem juntos. Amém, igreja? E nós somos um corpo, claro. Estou falando aqui da igreja local, a igreja evangélica Porta das Ovelhas. Amém? Mas eu e você fazemos parte de um rol de vários corpos, de vários membros, amém? E que no todo vai se tornar um só corpo, o qual cabeça é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Eu creio que você também tem prazer de estar na casa do Senhor, porque esta era, amém, a vida dos apóstolos. Eles estavam sempre na casa, nas ruas e no templo, sempre anunciando Jesus. E enquanto eu e você estivermos aqui, a nossa alegria é estarmos juntos e sempre difundindo o amor de Jesus.
Quem entendeu, aplauda ao Senhor. Amém, igreja? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Da frustração para alegria. Da frustração para alegria. Diga assim: eu saio daqui nessa noite alegre, feliz, abençoado com o meu Senhor Jesus. Amém? Se é verdade, levanta as suas mãos e comece a glorificar o Senhor. Meu Deus, meu Pai, é no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu agradeço, Senhor, pelo entendimento que o Senhor me deu nesta palavra, meu Pai. Ó Pai, que a tua igreja seja edificada, que a tua igreja seja abençoada, que a tua igreja seja alimentada. Ó Pai, que toda frustração, ó Pai, meu Deus, justa ou injusta em nosso coração, que ela saia, ó Pai, que ela saia do nosso coração, que venha alegria, que venha aquele sentimento de recompensa, de que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena se entregar ao Senhor, que vale a pena viver para o Senhor, meu Pai. Que nesta noite nós possamos voltar aos nossos lares renovado, abençoado, restaurado na tua presença, como aqueles discípulos, ó Pai, ao ver o Senhor Jesus Cristo subindo para a glória, subindo para o céu, eles voltaram para Jerusalém, louvando, glorificando e exaltando o teu nome, meu Pai. Que assim também seja todos os nossos dias, ó Pai. Diz, ó Pai, que nós temos prazer de testemunhar do teu amor, da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia, meu Pai. Que nesta noite o Senhor venha estender as tuas mãos, ó Pai, para nos entregar a nossa vitória. Essa irmã que precisa do seu familiar salvo, salva, liberta, transforma, restaura, repreenda o espírito de indiferença, o espírito de escravidão dessa casa. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Honra a fé das tuas servas, honra a fé dos teus servos, ó Pai. Meu Deus, o teu nome é Jeová Rapha. Se porventura tem alguém aqui nesta noite com alguma dor, meu Pai, aonde estiver essa tua glória, que ela desapareça agora no nome do Senhor Jesus, e que o teu nome ele seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.